Olá, boa noite. Boa noite. Paixão pelo Evangelho e hospitalidade. Pedido do Papa a Oblatos Beneditinos no Vaticano. Começa em São Paulo festa em honra a Santa Cândida. Safra de grãos bate recorde e gera 830 bilhões de reais em 2022. Chega ao Senado proposta que altera prazos da Lei da Ficha Limpa. Governo federal decide unificar a seleção de servidores públicos para órgãos e autarquias. Grupos do Terço dos Homens de todo o país se reúnem na Canção Nova. E a agenda de acampamentos de oração tem novidade para o ano que vem. 15 de setembro, Dia do Cliente. O Canção Nova Notícias está começando. O Papa Francisco recebeu em audiência nesta sexta-feira os participantes do 5º Congresso Mundial dos Oblatos Beneditinos. O encontro aconteceu na Sala Clementina, no Palácio Apostólico, onde o pontífice fez um discurso para os religiosos. O Santo Padre discursou sobre as características do espírito beneditino, recordou o convite de São Bento a ter um coração dilatado pela soberania indescritível do amor e destacou 3 aspectos dos oblatos: busca de Deus, paixão pelo Evangelho e hospitalidade. Para o Papa, a procura pelo sagrado se dá pela leitura da palavra e contemplação da criação. Destacou que, no chamado a doar a própria vida, os beneditinos são levados a transformar onde vivem os contextos cotidianos, agindo com mansidão e compaixão. Francisco também ressaltou que são convidados a serem modelos de hospitalidade no respeito por quem bate à sua porta e na predileção pelos pobres. Por fim, o Papa agradeceu a Deus pela grande herança de santidade e sabedoria dos oblatos beneditinos. Nesta semana, o Papa voltou a enviar ajuda humanitária à Ucrânia. A doação do Vaticano incluiu roupas de inverno e uma carga com 300 mil refeições instantâneas doadas ao pontífice por uma fábrica coreana. Desde o início do conflito, Francisco reza pela martirizada Ucrânia e continuamente envia caminhões com materiais de auxílio para aqueles que fogem da guerra. De Roma para São Paulo, que dá início nesse fim de semana às festividades em honra a Santa Cândida. Vamos chamar Sidney Fernandes, que traz os detalhes da capital paulista. Boa noite, Sidney. Boa noite, Luciane. É uma alegria falar com você. Boa noite ao Reinaldo e boa noite a todos que nos assistem. A memória litúrgica de Santa Cândida é dia 20. Mas, para celebrar a protetora das famílias e dos doentes, a paróquia dedicada à Virgem dos Primeiros Séculos preparou uma extensa programação que começa amanhã e vai até o dia da padroeira. No primeiro século, o apóstolo Pedro viajava para Roma. Quando passava por Nápoles, no sul da Itália, encontrou uma jovem enferma chamada Cândida. Ao ouvir o evangelho vindo da boca de São Pedro, ela já automaticamente é curada de todas as suas doenças. Ali ela pede o batismo. Ela pede o batismo porque ela queria se tornar uma cristã autêntica. Ela hospeda São Pedro na sua casa. Conta-se a tradição de que ali foi celebrada a primeira missa no continente europeu, ou seja, na casa de Santa Cândida. O local passou a ser venerado. Cândida decidiu viver em oração e penitência em uma gruta, onde catequizou muitos pagãos. Com o martírio de Pedro, partiu para Roma. E no meio do caminho ela encontra a perseguição de Nero e também é martirizada. Por isso que ela é protetora das famílias e dos doentes. Ela espalhou esse evangelho para toda a sua família. O Brasil possui 2 paróquias dedicadas à santa. O templo do bairro do Ipiranga, na zona sul da capital paulista, preserva uma relíquia da santa napolitana. Eu brinco com Santa Cândida falando, a senhora só tem 2 párocos aqui no Brasil, então a senhora cuide bem deles. Então eu peço sempre muita intercessão para ela e ela sempre me ajuda. Desde 2020, a paróquia é administrada por um sacerdote da comunidade Canção Nova.
A convivência mesmo com os missionários que por aqui já passaram, com os que permanecem, de alguma forma também em contato com a gente. Isso foi assim aumentando ainda mais o desejo de permanecer, Desde o início do mês, a paróquia promove uma programação especial para celebrar a padroeira. No domingo, o cardeal Odilo Scherer celebra a abertura do Tríduo e os fiéis participam de um almoço napolitano. Os preparativos para o fim de semana já começaram. Nas redes sociais da paróquia é possível acompanhar a programação completa das festividades. Mudamos de assunto para falar de economia. O Brasil bateu recorde de produção das principais culturas agrícolas em 2022. Foi a maior safra de grãos já registrada na série histórica, iniciada pelo IBGE em 1975. O ano de 2022 entra para a história como um dos períodos de maior produção agrícola do Brasil. A safra totalizou quase 264 milhões de toneladas, aumento de 3,8% frente a 2021, de acordo com os dados da Pesquisa de Produção Agrícola Municipal, realizada pelo IBGE desde 1975. A área plantada superou os 91 milhões de hectares, com avanço superior a 5%, ou 4 milhões e meio de hectares, quando comparado ao ano anterior. O volume produzido gerou 830 bilhões de reais, elevação de quase 12% em relação a 2021. A cultura do milho subiu 18%, alcançando 109 milhões de toneladas, e foi a que mais contribuiu para o bom desempenho do setor. Maior produtor de soja, milho e algodão, o Mato Grosso foi o estado com maior valor de produção agrícola, à frente de São Paulo, que se destaca pela produção de cana e laranja. Já Minas Gerais, maior produtor de café, ocupa a terceira posição. Os estados do Sul também têm boa participação, mas foram castigados pela estiagem. E ainda sobre agricultura, em Goiás, um agrônomo conseguiu melhorar a genética de aves caipiras e tem produzido galos que impressionam pelo tamanho. Este é considerado o maior galo do Brasil. Com 3 anos de idade, o tamanho do animal impressiona. Aves desse tipo chegam a 1,20 m de altura. O criador desses animais é o agrônomo Rubens Braz, do estado de Goiás. Quando o avicultor começou a criar galinhas há cerca de 20 anos, nem imaginou que iria tomar essa proporção. O produtor investiu na melhora genética da raça, chamada de galo índio. É um galo que tem 1,16 m e tem filhotes de galalau espalhados no Brasil e na Europa, na Ásia. A gente já tem galalau pelo mundo inteiro. Existem mais de 20 mil criadores de galo índio gigante no Brasil. A maioria pequenos produtores, segundo o Braz. A atividade requer apenas instalações simples, como no sistema de produção caipira. Uma ave desse porte vale cerca de R$20 mil. O avicultor tem quase 300 animais em suas fazendas. Um melhoramento genético desses animais e volta com ele ao sistema caipira, porque ele, na verdade, serve para voltar e dar tamanho e dar outras características aos ossos índios criados no sistema caipira, que não tem esse tamanho nem as características já conferidas aos índios gigantes. Nós ficamos por aqui. Segunda-feira tem mais notícias da capital paulista. Boa noite a todos e bom fim de semana. Obrigada, Sidney. E a seguir, a aprovação da proposta que permite dupla cidadania. E o projeto que altera a lei da ficha limpa e reduz período de inelegibilidade. A Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira projeto que altera prazos da lei da ficha limpa como parte da mini-reforma eleitoral. Mais detalhes com a Aline Campelo, direto de Brasília. Ô Aline, boa noite para você. Uma excelente noite, Reinaldo, a você e a todos que nos acompanham no Canção Nova Notícias. Bem,
O texto altera prazos da lei da ficha limpa, reduzindo, por exemplo, em algumas situações, o período para tornar o candidato inelegível. O projeto, que já chegou ao Senado, propõe unificar prazos de afastamento de candidatos de cargos públicos e também concilia a ficha limpa com a nova regra sobre improbidade administrativa. Se a proposta se tornar lei, as regras terão aplicação imediata, inclusive sobre condenações já existentes. E a inelegibilidade não poderá ser maior que 12 anos. Um outro assunto por aqui é que o presidente Lula embarcou hoje para a capital cubana. Em Havana, ele irá participar da cúpula do G77 mais China. Em território cubano, Lula será o primeiro a discursar na cúpula, que tem como objetivo os temas desafios atuais para o desenvolvimento, o papel da ciência, da tecnologia e da inovação. Amanhã à noite, o presidente segue para Nova York, onde fará um discurso na Assembleia Geral da ONU. Nós seguimos então acompanhando, volto com vocês nos estúdios e desejo um excelente final de semana a todos. Muito obrigado, Aline. Bom fim de semana para você também, viu? A gente continua falando da Câmara porque os deputados aprovaram a proposta de emenda à Constituição que mantém a cidadania brasileira de quem obtém outra nacionalidade. Vamos então retornar à capital federal agora com Ronaldo da Silva, dos estúdios, que tem mais detalhes. Boa noite, Ronaldo. Boa noite para você também, Reinaldo, a toda a nossa audiência. A PEC acaba com a perda automática da nacionalidade brasileira de quem obtém outra nacionalidade. De autoria do Senado, a proposta foi aprovada em 2 turnos de votação e irá à promulgação. Quem se naturaliza no exterior deixa de ser brasileiro? A resposta é sim para casos em que a nacionalidade tenha sido adquirida por via derivada, como acontece com brasileiros que se casaram com estrangeiros ou aqueles que vivem em outro país. Mas com a PEC, a nacionalidade brasileira será mantida. Então, o que a PEC prevê é fazer com que essas outras situações ela se adequasse à realidade de brasileiros que estão fora, que precisam, por algum motivo, ter uma facilidade para trabalhar, né? que precisam também arrumar uma documentação com uma forma muito mais fácil. De acordo com o texto, a perda de nacionalidade ficará restrita a 2 possibilidades. A primeira, quando houver pedido expresso do cidadão, e em uma segunda situação, quando houver sentença judicial por fraude relacionada ao processo de naturalização ou atentado contra a ordem constitucional. Então, o brasileiro que o requerer expressamente perde a nacionalidade. E as outras possibilidades são possibilidades de perda da nacionalidade pelo brasileiro naturalizado. Para a relatora da PEC, na Comissão Especial da Câmara, deputada Bia Kicis, a proposta representa uma segurança jurídica para a comunidade brasileira no exterior. Agora, o brasileiro, que adquiriu uma nova cidadania vai poder permanecer brasileiro, a não ser que ele renuncie, então, por sua vontade, queira deixar de ser brasileiro. E ainda que ele renuncie, ele ainda pode se arrepender e readquirir a sua nacionalidade originária, que é a brasileira. O governo federal decidiu unificar a seleção de servidores públicos para diversos órgãos e autarquias. Uma única prova será realizada com questões gerais e específicas direcionadas à área de atuação escolhida pelo candidato. A nota da prova poderá ser utilizada para ingresso em cargos de vários órgãos diferentes. A proposta do Ministério da Gestão vai permitir ao candidato o pagamento de uma única taxa de inscrição para participação em concursos do Executivo Federal e autarquias. O prazo para os órgãos solicitarem a inclusão de vagas no edital é até 29 de setembro. Se antes cada órgão que fosse fazer o seu concurso precisaria lançar um certame próprio, com as regras próprias, com as suas estruturas próprias, agora você vai ter um ente central organizando isso, que em tese vai facilitar bastante a organização desse trabalho. O concurso vai funcionar como a avaliação do Enem. Com a nota da prova, o candidato pode concorrer a vagas em diversos órgãos, a partir de uma ordem de preferência. A prova será realizada em 179 cidades, nas 5 regiões do país. A prova será aplicada no mesmo dia, mas dividida em 2 partes. A primeira contará com questões objetivas básicas para a carreira pública e a segunda com questões específicas para cada cargo.
Avaliações de títulos também podem ser incluídas. Isso vai atrair muitas pessoas, então para quem vai fazer isso é um desafio, mas a expectativa que eu tenho é de que, como são bastante vagas, é uma oportunidade muito boa. O edital do concurso deve ser publicado em dezembro e as provas aplicadas em fevereiro de 2024. O prazo é considerado apertado para o professor de concursos. Ao reduzir o prazo, ao tornar esse prazo tão curtinho entre edital e prova, você acaba diminuindo a chance daquelas pessoas que, por exemplo, nunca tiveram contato com concurso público. Se a intenção do Estado, se a intenção do governo é dar às pessoas maiores oportunidades, muito mais interessante seria, na verdade, aumentar esse prazo. De 19 a 22 de setembro, semana que vem, a Arquidiocese do Rio de Janeiro promoverá no Centro de Estudos do Sumaré o 10º Seminário de Comunicação Social. Igreja e Inteligência Artificial é o tema do evento deste ano. O seminário é direcionado a comunicadores e anunciadores do Evangelho e dará visibilidade às melhores práticas de evangelização nas novas mídias. Este ano, o seminário acontece nas modalidades online e presencial. A partir do tema Igreja e Inteligência Artificial, o evento reflete a missão da igreja nas transformações tecnológicas. Para comunicadores do Brasil inteiro, dioceses, arquidioceses, congregações religiosas e todas as pessoas interessadas em comunicação social. E esse ano o tema fala sobre a inteligência artificial e o papel da igreja na reflexão deste ambiente, até porque dentro da igreja nós estamos vendo que a inteligência artificial já tem também uma atuação prática. O assessor de comunicação da CNBB, o padre Arnaldo Rodrigues, explica que as 19 conferências vão abordar o uso das ferramentas digitais e o auxílio da assessoria de imprensa na construção da opinião pública. São etapas, são fases, são processos que às vezes são acelerados, que nós estamos, querendo ou não, inseridos dentro deles. O que nós precisamos fazer é entendê-los, como funcionam. É claro que ainda existem muito poucas coisas para refletir sobre essas temáticas, mas o máximo que nós pudermos refletir sobre esses temas e também ver o papel da igreja dentro desses espaços. Para realizar a adesão presencial ou online, basta acessar o site seminariodecomunicação.com.br. Eu fico por aqui, desejo a todos um ótimo final de semana. Até segunda-feira para você, Reinaldo, Luciane, boa noite. Você, bom fim de semana. Obrigado, Ronaldo. E domingo é dia de repórter Canção Nova. Descubra a devoção a Nossa Senhora da Abadia em Minas Gerais, uma prática religiosa centenária que une gerações. Quem traz os detalhes é Núbia Freire. Boa noite! Olha, a nossa equipe viajou pelo estado de Minas Gerais e a nossa primeira parada foi em Andrexé, distrito de Presidente Olegário, para conhecer a devoção a Nossa Senhora da Abadia. Prática religiosa trazida ao Brasil pelos portugueses no século XIX, continua viva no Triângulo Mineiro. Acompanhamos as tradicionais romarias de carros de boi, repletos de emoção e veneração à Santa Mãe de Deus no Alto Paranaíba. Testemunhos, tradição e a profunda fé dos mineiros. É domingo às 10 da noite e eu espero por você. Até lá! E no próximo bloco, a agenda de acampamentos de oração com a presença de Frei Gilson na Canção Nova. E comunidade recebe nesse fim de semana grupos do Terço dos Homens de todo o país. No Dia do Cliente, o comércio em geral trabalha para homenageá-lo, lançando promoções para impulsionar as vendas. Aliás, o cliente é um parceiro valioso nos negócios. Com certeza, viu, Luciana? E importante ainda que os consumidores estejam atentos às compras que fazem no ambiente virtual. Douglas não teve problemas em cancelar sua compra ao perceber que fez a opção de pagamento errada. E aí eu coloquei à vista ao invés de parcelado. E quando eu percebi que eu havia feito isso, entrei em contato com o e-commerce e na mesma hora eu pedi que eles entrassem em contato comigo, tem essa opção por telefone. Por alguns minutos depois eles já entraram em contato comigo e consegui cancelar. Em outra tentativa de compra pela internet, teve o cartão clonado.
Era uma página muito parecida com a página da loja original, oficial. Efetuei a compra, coloquei os dados do meu cartão, tudo certinho. Na hora que eu fui finalizar a compra, o pagamento foi negado. Quando deu por volta de meia-noite, o meu celular começou um monte de notificação de compra no meu cartão. E aí eu percebi que o meu cartão tinha sido clonado. Em 2022, as vendas pela internet no Brasil somaram cerca de 262 bilhões de reais. Mas a facilidade de compra no ambiente virtual requer alguns cuidados. A gente sempre orienta os consumidores a procurarem sites com boas referências, com certificados de segurança, para evitar um prejuízo maior para esse consumidor. Principais direitos do consumidor. O consumidor ele tem o prazo de 7 dias para poder desistir dessa compra sem qualquer justificativa, contados do ato do recebimento do produto na sua residência ou do ato de assinatura do contrato quando se trata de uma prestação de serviço. Fraude, estelionato ou dificuldade de recebimento do produto são alguns motivos de denúncias e reclamações ao órgão de proteção e defesa do consumidor. Para evitar prejuízos, é preciso atenção às informações sobre a venda, que deve ser disponibilizada por esses estabelecimentos, tanto com relação ao preço, com relação às condições de pagamento, com relação às garantias. Os consumidores devem lembrar que podem pedir esse cancelamento e a restituição do valor corrigido monetariamente. O final de semana começa com tempo instável e tem alerta de temporais para o norte do país. O sábado será chuvoso na maior parte do país. No Sudeste, uma nova massa de ar polar deixa o início do dia gelado no estado de São Paulo, sul de Minas Gerais e no sul fluminense. A previsão de geada nos pontos mais altos da Serra Catarinense. Os termômetros devem registrar mínima de 9 graus em Curitiba e 14 em Florianópolis. No Centro-Oeste, pancadas de chuva isoladas em Goiás e Mato Grosso. Já no Mato Grosso do Sul, as temperaturas ficam mais baixas no início do dia e à tarde será abafada em boa parte do estado. A chuva ocorre a qualquer momento entre o norte do Maranhão e o Ceará e na costa leste nordestina. Nas demais áreas, tempo firme, seco e quente. Instabilidades avançam pela região norte. O sábado será de chuva do Acre ao Tocantins. As temperaturas ficam entre 22 e 37 graus em Cuiabá. Parte da agenda de eventos da comunidade Canção Nova para 2024 já está definida. A novidade é a participação de Frei Gilson, que no ano que vem estará à frente de um acampamento de oração por mês em Cachoeira Paulista. O Frei vai estar uma vez por mês na Canção Nova, pregando em um acampamento. E eu vou ficar o acampamento inteiro pregando, entendeu? Então vai ser algo muito especial, onde a gente vai poder estar junto, onde você vai poder levar a sua família. E o qual é o legal da Canção Nova em Cachoeira Paulista? É que lá é preparado para isso, lá é um lugar eucarístico, lá é um lugar para retiro, lá é um lugar onde está preparado. Então tem pousadas preparadas para te receber, hotéis preparados para te receber, um ambiente de Deus preparado para te receber. Então é com muita alegria que eu anuncio isso. A partir de 2024, uma vez por mês, eu estarei pregando um acampamento inteiro na comunidade Canção Nova. E a agenda dos eventos com participação do Frei Gilson estará disponível em nosso portal e nas redes sociais do religioso. Que boa notícia, né? Olha, você sócio e benfeitor, agradecemos pela proximidade e contribuição para que a Canção Nova siga evangelizando o Brasil e o mundo. Pelos meios de comunicação, levamos a boa nova do Evangelho. Graças à sua generosidade, nós estamos com 47% de nossa meta na campanha de setembro. Acesse clube.cançãonova.com, vá lá, faça a sua doação. Se preferir, doe pelo Pix, com a chave pix.doação@cançãonova.com. E obrigado por sua fidelidade. Começou hoje à tarde na Canção Nova o acampamento Terço dos Homens, que vai até domingo. Unidos em oração, homens de todo o Brasil se reúnem para revigorar a fé. Na terceira edição do evento, o tema é Em Cristo, Conversão, Comunhão e Renovação. A programação do evento contará com Santa Missa, adoração ao Santíssimo, Terço Mariano e apresentações musicais.
O padre Reginaldo Manzotti, diácono Melquisedeque e Sandro Arquejada estão dentre as presenças que farão parte do evento. Mas para dar mais detalhes, eu falo agora com Flávio Pinheiro e Diego Carre. Eles que são missionários da comunidade Canção Nova Missão do Paraguai e vieram especialmente para o evento. Flávio, quais são as expectativas para a terceira edição do evento Terço dos Homens? Bom, a expectativa é muito grande porque é um evento preparado com muito carinho, com a intercessão de Nossa Senhora, e nós queremos contar com essa presença dos homens de todo o Brasil e do mundo, porque o movimento do Terço dos Homens é algo que já é além fronteiras, já ultrapassa fronteiras. Então nós esperamos todos vocês, homens do Terço, para participar deste evento. Diego, como a oração do Terço fortalece a fé dos homens em meio à igreja? Para mim, assim, é que o terço lembra a necessidade de Deus na nossa vida, para fortalecer nas debilidades que o homem tem. E então, o terço, o rezo todos os dias do terço, para lembrar a necessidade de Deus, acompanhando da Virgem Maria. Obrigada, Flávio e Diego. E vale lembrar que todos os homens, independente de idade, estão convidados aí a participar do evento e que ele é gratuito. Mauricéia Silva para o Canção Nova Notícias. Após o intervalo, a estreia do novo quadro com notícias do esporte. E saiba por que o Santuário do Pai das Misericórdias tem a imagem da Pietà. Estamos de volta e hoje o Canção Nova Notícias dá início ao CN Esportes, com a participação ao vivo em nossos estúdios do repórter Alan Toledo. Seja bem-vindo, Alan. Que Muito alegria. Obrigado, Reinaldo. Conta pra gente aí as notícias do esporte desse fim de semana, estreia. Exatamente, Reinaldo. A gente começa falando sobre a grande final da Copa do Brasil entre Flamengo e São Paulo, que se inicia neste domingo no Maracanã. E o Flamengo se apega aí por ser o atual campeão da Copa do Brasil. Já o São Paulo busca um feito inédito, ser campeão da Copa do Brasil pela primeira vez. E para isso, o São Paulo se apega ao retrospecto contra o time carioca. O São Paulo venceu 58 vezes na história deste confronto, contra 48 do Flamengo. O Flamengo tem um desfalque muito importante para essa partida, que é o volante Alan. Ele se lesionou e não joga essa partida. Mas, em compensação, tem Bruno Henrique, tem também Gabigol, Arrascaeta, então vem com um ataque bem completo aí para cima do São Paulo. Já o São Paulo entra com força total também no ataque. Lucas e Caleri são as esperanças de gol. O argentino, inclusive, voltou a marcar, Reinaldo, após 6 partidas no Campeonato Brasileiro. Ambos os times não vivem o melhor momento na competição do Brasileiro, mas viram a chave aí para tentar ser campeão da Copa do Brasil. E aí vale destacar que o confronto acontece no domingo, às 16 horas, como a gente vai ver aqui no nosso LED, às 16 horas, e o jogo da volta, 3 de dezembro, no Morumbi, Reinaldo. Tá, agora sim, apareceu. Maracanã, exatamente. Maracanã, às 16 horas, neste domingo, e a gente também, o jogo da volta, como eu falei, 3 de dezembro, ainda horário não confirmado, mas no Morumbi. O São Paulo tenta sobreviver à primeira partida para jogar em casa e decidir. E a gente vai ter também automobilismo e com fato inusitado lá na Ásia, é isso mesmo? Exatamente. O GP de Singapura iniciou hoje os treinamentos livres para o grande GP que acontece no domingo. Mas aí aconteceu um fato inusitado, não é a primeira vez que acontece, e a gente preparou aí um material para que todos possam ver. Quando a direção da prova aciona a bandeira amarela, o torcedor imagina colisões na pista. Não foi o que aconteceu no primeiro dia de treino livre de Singapura. Nas ruas de Marina Bay, os comissários sinalizaram um perigo diferente no setor 2. Lagartos na pista, e não eram pequenos. O fato gerou brincadeira entre o líder, Verstappen, e seu engenheiro, relembrando que em 2016 o piloto já havia presenciado um outro animal bem maior nos treinos. Nos treinos livres do dia, a Ferrari dominou as atividades. Depois de uma dobradinha no primeiro treino, a equipe italiana repetiu o feito na segunda sessão. A Mercedes mostrou um bom desempenho com George Russell em terceiro e Lewis Hamilton em quinto. Mais discreta, a Red Bull terminou com Sérgio Pérez em sétimo e Max Verstappen em oitavo. Amanhã os pilotos voltam à pista às 6h30 para o treino e às 10 o classificatório. A corrida acontece no domingo, às 9 horas da manhã, horário de Brasília. Reinaldo, esses são os destaques, então, deste final de semana. Na sexta que vem a gente está de volta.
Bom fim de semana para você. Obrigado, um bom final de semana. Hoje é celebrado o dia de Nossa Senhora da Piedade, padroeira de Minas Gerais. A nomeação foi feita pelo Papa João XXIII em 1958. Nossa equipe foi ao Santuário Basílica de Nossa Senhora da Piedade, onde os fiéis sobem quase 2.000 metros em busca de uma experiência com a Virgem Maria. A 48 quilômetros da capital mineira está o Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. O local é um símbolo da fé e devoção do povo mineiro. Tudo começou no século XVIII. Muitas pessoas contam que uma menina com deficiência auditiva passou a ouvir e falar após testemunhar a aparição da Virgem Maria no alto dessa serra. O lugar se tornou referência para os peregrinos na época. O relato chamou a atenção do português Antônio da Silva Bracarena. Ele vem até aqui, então ele faz a escolha de tudo aquilo que ele tinha empenhar na construção dessa pequena igreja. São mais de 250 anos de peregrinação. Fiéis de todo o mundo sobem mais de 1.700 metros para viver uma experiência com a Virgem Maria. Em menos de um ano, já tem 70 mil peregrinos, 70 mil visitantes, e temos a meta de no próximo ano atingir pelo menos 250 mil. Ismênia veio de Itambacuri, interior de Minas Gerais, para celebrar o aniversário de 66 anos no colo da mãe. Muitos anos de vida. É mais do que especial ganhar esse presente de Deus. Eu adoro vir aqui. É uma maravilha, é um céu aqui na terra. Em 2017, as duas igrejas do santuário foram elevadas a basílicas pelo Papa Francisco. Com o título, a Ermida da Padroeira de Minas Gerais tornou-se a menor do mundo. Mais do que dizer que é um lugar onde as pessoas se dirigem, é dizer que ali, efetivamente, existem traços significativos da experiência com Jesus Cristo. No altar-mor, os devotos podem contemplar a imagem de Nossa Senhora esculpida no século XVIII. A obra é atribuída a Aleijadinho, mestre do barroco mineiro. Olhos amendoados, o nariz, fino, que faz essa referência ao estilo das imagens produzidas por Aleijadinho, o estilo que é construído, a barba de Jesus. Local de fé e natureza exuberante. Do topo da serra, o visitante tem uma visão privilegiada das belezas do estado. Uma alegria e um encontro com Deus muito profundo poder vir aqui, ter toda essa paisagem, essa natureza, então é uma experiência muito boa. E Nossa Senhora da Piedade, a Pietá, também está presente no Santuário do Pai das Misericórdias, na sede da Canção Nova, Luciane. Vamos então conhecer a inspiração que levou Monsenhor Jonas Abib a escolher esta imagem da Mãe de Jesus com seu filho morto nos braços para ser venerada neste lugar. Gustavo mostra Nossa Senhora da Piedade para a filha. Apresentar a Mãe de Jesus é seu maior legado de fé. A importância de passar o que foi nos ensinado, de estar na casa do Pai, de procurar manter a fé bem assídua, Então acho que desde pequeno nós fomos criados assim e é o que a gente quer passar para os nossos filhos. A Canção Nova é a Casa da Misericórdia e no santuário onde os filhos encontram o Pai está a Mãe Misericordiosa. O artista que esculpiu a imagem da Pietá conta como deu forma à obra de arte. A primeira encomenda que eu recebi para fazer uma reprodução da imagem de Michelangelo foi de Padre Jonas Abib. Eles estavam construindo em Cachoeira Paulista o Santuário do Pai das Misericórdias. Então, de como acordo, resolvemos fazer uma releitura dessa obra de Michelangelo. Maria recebe o seu filho no colo após a morte na cruz. É a Mãe da Piedade, a Pietá. E quis o fundador, Monsenhor Jonas Abib, que ela estivesse aqui, no Santuário do Pai das Misericórdias, por ser a Mãe da Misericórdia. E essa imagem lindíssima que foi feita é uma peça só, apenas uma pedra de mármore, no qual está Maria e Jesus unidos, completamente unidos. Se nós queremos a misericórdia do Pai que vem por Jesus, nós queremos também a misericórdia de Maria,
que é o canal que vem de Jesus para nós. O Padre Jonas fez questão de trazer para nós, né, essa inspiração, e nós acolhemos, de colocar a Pietà e imagem nenhuma mais no santuário. Pietà não é só mãe das dores, mas também aquela que recebe os filhos nos braços e os envolve com seu amor misericordioso. Ela carrega a gente também nos braços dela, na dificuldade, com os filhos, né? A gente tem muita preocupação com os filhos. E a Virgem, logo em seguida, dolorosa, é aquela que nos acolhe no colo. Se ela pegou o seu filho no colo, o que ela não fará por nós? Pois é, e antes de encerrar, eu quero agradecer a Luciane Marins e dizer a você da minha alegria de compartilhar a bancada com você nesses 2 dias, depois de tantos anos. Obrigada, Reinaldo. Alegria para mim também. Que bom. E eu desejo a você um super fim de semana, tá? E assim encerramos a edição de hoje do Canção Nova Notícias. Você pode rever as reportagens no portal noticias.cançãonova.com. E assista daqui a pouco, a partir de 9 horas, o show de Eros Biondini pelo acampamento Terço dos Homens. Boa noite, um abençoado fim de semana para você e sua família. Boa noite e aproveite então o fim de semana com alegria, responsabilidade, esperança e fé. Paz para você.